Uma garçonete gentil pagou o café de um senhor, sem saber que ele era um bilionário em busca de sua futura esposa. O café no centro da cidade fervilhava com atividade matinal enquanto a chuva batia nas grandes janelas, obscurecendo a paisagem urbana ao fundo. O rico aroma de café fresco se misturava ao cheiro da calçada encharcada pela chuva, criando um ambiente reconfortante para os clientes que buscavam refúgio do tempo sombrio. Em meio ao barulho de xícaras e ao murmúrio de conversas, a porta se abriu, permitindo que uma rajada de ar frio varresse o café. Um homem de pouco mais de 50 anos entrou, seu casaco de lã pingando de chuva e seus sapatos gastos deixando leves marcas no chão polido. Seu cabelo grisalho estava úmido, grudado na testa, e seus olhos demonstravam um cansaço que revelava as dificuldades enfrentadas. Ele se aproximou do balcão hesitantemente, seu olhar percorrendo o cardápio antes de se fixar no jovem barista atrás do caixa. Com uma voz quase um sussurro, ele pediu um café preto simples. Enquanto o barista registrava o pedido, o homem enfiou a mão no bolso, seus movimentos ficando cada vez mais frenéticos enquanto procurava a carteira. Seu rosto empalideceu e ele engoliu em seco antes de falar, a voz carregada de constrangimento. Me desculpe, gaguejou. Devo ter deixado minha carteira em casa. Se não houver problema, posso ficar sentado aqui um pouco até a chuva parar. O barista, um jovem com um queixo pontudo e uma língua ainda mais afiada, cruzou os braços sobre o peito e deu um sorriso irônico. Olha, amigo, disse ele em voz alta, chamando a atenção dos clientes próximos. Isto não é um abrigo. Não damos brindes para quem não pode pagar. Se você não tem dinheiro, não pode ficar. As bochechas do homem ficaram vermelhas quando ele deu um passo para trás, com os olhos fixos no chão. Eu não estava pedindo uma bebida grátis, murmurou ele. Só um lugar para ficar seco por um tempo. Uma risada irônica surgiu de uma mesa próxima, onde um grupo de clientes bem vestidos observava a cena. Imagine só, zombou um deles, entrar em um café sem um centavo e esperar ser atendido. Algumas pessoas não têm vergonha, acrescentou outro, com a voz carregada de desdém. Os tempos devem ser difíceis para mendigos que agora aspiram a ser conhecedores de café. Os ombros do homem se curvaram quando ele se virou para a porta, o peso da humilhação o pressionando. Do outro lado da sala, Sofia, uma garçonete de 29 anos com cabelos ruivos presos em um rabo de cavalo frouxo, observou a conversa. Seus olhos castanho-avermelhados, normalmente calorosos e convidativos, agora ardiam de indignação. Equilibrando uma bandeja cheia de xícaras e pratos vazios, ela caminhou pelo café lotado em direção ao balcão. Colocando a bandeja no chão com um estrondo decisivo, enfiou a mão no bolso de seu modesto uniforme e tirou uma nota de $5, colocando-a firmemente sobre o balcão. Chega, disse ela, com a voz firme e clara, cortando os murmúrios que começavam a se espalhar. O sorriso irônico do barista, Lucas, vacilou ao encará-la. Sofia, o que você está fazendo? Zombou ele. Você não precisa pagar por esse cara. Ele não pode simplesmente entrar aqui e esperar esmolas. O olhar de Sofia percorreu os clientes reunidos, sua expressão inabalável. Estou pagando o café dele, afirmou ela, não por pena, mas porque sei como é ser julgada por não ter o suficiente. Uma risada irônica irrompeu do canto da sala. Que nobre! Zombou um homem. Uma garçonete bancando a heroína. Talvez você esteja esperando uma gorjeta dele mais tarde. Sofia se virou para o salão, com a postura ereta e a voz ressonante de convicção. Gentileza não é uma transação, declarou ela. Demonstrar compaixão não nos diminui, mas menosprezar os outros revela a verdadeira pequenez. O café ficou em silêncio, a anterior onda de zombaria substituída por uma palpável sensação de introspecção. Sofia se virou para o homem, oferecendo-lhe um sorriso gentil. Por favor, sente-se, ela convidou. Trago o seu café em breve. Não deixe que as palavras duras dos outros definam seu valor. O homem a encarou, com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ele assentiu em agradecimento e encontrou um assento perto da janela, onde a chuva continuava a cair em cascata pelo vidro. Enquanto Sofia preparava seu café, a atmosfera no café mudou sutilmente. Os clientes evitavam encará-la. Sua diversão anterior agora era substituída por uma contemplação contida. Naquele momento, Sofia, apesar de seus modestos recursos e do desprezo dos outros, permaneceu como um farol de dignidade e empatia, e o homem, antes considerado indigno por aqueles ao seu redor, encontrou consolo no simples ato de ser visto e valorizado. O momento no café ainda ecoava na mente de Sofia, enquanto ela limpava a última mesa de seu turno. Ninguém mais falou com ela diretamente desde então, mas os sussurros e o silêncio pairavam no ar como fumaça.
Na manhã seguinte, seu gerente, Mateus, a chamou ao escritório. A pequena sala cheirava a café queimado e água sanitária. Feche a porta, disse ele. Sofia obedeceu. Mateus cruzou os braços. Isto é um negócio, Sofia, não seu projeto de caridade. Ela permaneceu em silêncio. Você não decide quem ganha brindes, continuou ele. Se você quer bancar a Madre Teresa, faça isso fora do horário de trabalho. Eu paguei por isso, disse ela calmamente. Não é esse o ponto, ele retrucou. Você envergonhou seu colega de trabalho e deixou os clientes desconfortáveis. Sofia o olhou nos olhos. Não, ele se envergonhou. Não me teste, disse Mateus bruscamente. Você está aqui para servir, não para dar sermão. Um momento de silêncio. Posso ir? Ela perguntou. Saia e lembre-se do seu lugar. De volta à cozinha, Ana e Felipe estavam parados perto da pia. Eles ficaram em silêncio quando ela entrou. Ao passar, Ana murmurou alto o suficiente. Deve ser legal agir com nobreza quando você ainda divide o aluguel com sua irmã. Felipe riu baixinho. Aposto que ela achou que o cara era um milionário secreto. Sofia não disse nada. Ela pegou o casaco, assinou a saída e saiu para a garoa lá fora. O ar cheirava a asfalto molhado e fumaça da cidade. Ela não se apressou. O apartamento que dividia com Lara era apertado. Um quarto com tinta descascando e uma janela com correntes de ar. Lara estava encolhida no sofá, tremendo sob um cobertor. Ei, Sofia sussurrou, acariciando a testa da irmã. Você está atrasada, murmurou Lara. Sofia sorriu. Peguei chuva. Ela reaqueceu o mingau velho, adicionou uma pitada de sal e entregou à irmã. Então ela verificou a carteira. $3, uma ficha do Subway, uma foto desbotada da mãe. Ela olhou para o dinheiro, dobrou lentamente e o guardou de volta. Sem arrependimentos. Nem pelo café, nem por nada. Depois que Lara adormeceu, Sofia sentou-se perto da janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Seu reflexo a encarava, cansado, pálido, mas com uma força silenciosa ainda brilhando por baixo. Seus pensamentos voltaram a anos atrás, talvez 15, quando sua mãe desmaiou em uma feira livre. Pessoas passavam sem parar. Todas, exceto uma senhora idosa com uma saia remendada, ajoelharam-se ao lado delas, oferecendo água e enrolando um chale nos ombros de Sofia. Sofia nunca soube seu nome, mas se lembrava de sua gentileza. Aquele momento se tornou uma promessa. Então, quando ela viu aquele homem no café, molhado, envergonhado, invisível, não havia decisão a tomar. Ela fez o que precisava ser feito. O julgamento não importava. Ela importava naquela noite. Antes de apagar a luz, ela sussurrou no escuro só para si. Prefiro ser ridicularizada por fazer a coisa certa do que elogiada por ficar em silêncio. E naquele pequeno apartamento, sem nada a perder além de sua própria dignidade, Sofia sentiu algo raro. Paz. Fazia 4 dias desde o incidente. 4 longos turnos cheios de sussurros meio inaudíveis e olhares que se demoravam um pouco demais. Sofia aprenderá a conviver com a invisibilidade, mas agora estava visível por algo que não pedirá, e o peso parecia mais pesado do que o silêncio jamais fora. Naquela manhã, o café zumbia como sempre, xícaras tilintando, vapor sibilando, conversas ociosas. Sofia ia de mesa em mesa, limpando migalhas, empilhando pratos, oferecendo sorrisos educados. Então a campainha tocou. Ela não olhou para cima imediatamente, mas algo mudou. O ar parou e a curiosidade a atraiu. Ela olhou para a porta. Um homem alto entrou, vestido com um terno cinza e lenço de seda, seu cabelo grisalho penteado com esmero. Seus sapatos engraxados batiam levemente no chão. Ele parecia um homem que pertencia a uma torre de vidro, não a este modesto café. Mas havia algo inconfundível em seus olhos. Sofia congelou. Ele não foi até o balcão. Caminhou até a mesa perto da janela, o mesmo assento onde um homem encharcado e humilhado se sentara, e a ocupou sem dizer uma palavra. Sofia agarrou o pano na mão. Seu coração batia forte. Ela se aproximou com o cardápio, sem saber se devia agir como se não soubesse ou falar a verdade em voz alta. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele ergueu os olhos. Não estou aqui para fazer um pedido, disse ele. Ela fez uma pausa. Só tenho uma pergunta, continuou ele. Por que você me ajudou? Sofia piscou. Eu simplesmente não conseguia ver isso acontecer. Você não me conhecia. Você não tinha nada a ganhar. Ela hesitou.
Você não parecia alguém pedindo esmola. Parecia alguém sendo humilhado. E eu conheço esse sentimento. Ela se sentou em frente a ele, colocando o cardápio de lado. Quando eu tinha 17 anos, ela disse, minha mãe desmaiou em um mercado. Ninguém ajudou. Andaram ao redor dela como se ela fosse um problema, exceto uma mulher, uma senhora idosa que mal tinha nada. Ela ficou, e eu prometi que seria como ela se tivesse a chance. Ele não interrompeu. Ele apenas ouviu. Naquele dia, ela disse suavemente, eu me lembrei daquela promessa. Alguns instantes de silêncio se passaram. Então ele perguntou, você lê? Sofia piscou. Livros. Ele assentiu. Eu costumava ler. Não muito ultimamente. Eu gostava de histórias sobre pessoas comuns fazendo coisas corajosas. Ele deu um leve sorriso. Boa escolha. Eles começaram a falar sobre livros, cidades, música, Bach, Chopin. Porque as pessoas se tornam cruéis quando se sentem impotentes. Ele mencionou autores que Sofia nunca tinha lido, e ela não fingiu conhecê-los. Ela respondeu com curiosidade, não com fingimento. Minutos se passaram, depois mais. O barulho do café desapareceu no zumbido de fundo. Em um momento, Sofia riu. Realmente riu pela primeira vez em dias. Você não é o que eu esperava, ela disse. Ele ergueu uma sobrancelha. O que você esperava? Ela deu de ombros. Alguém que só queria dizer obrigado e desaparecer. Ele olhou para baixo, então encontrou os olhos dela novamente. Eu tive riqueza por um longo tempo, ele disse. Mas muito poucas pessoas me fizeram sentir humano novamente naquele dia. Você fez. Sofia não respondeu. Ela não precisava. Naquele momento, eles eram apenas duas pessoas. Não uma garçonete e um bilionário, não um estranho e um salvador, apenas duas almas finalmente vistas. E nenhum deles esqueceria isso. Foi exatamente uma semana depois do segundo encontro deles quando Sofia recebeu o envelope. Não havia endereço de retorno, nem nome do remetente, apenas um pesado cartão de marfim dentro, gravado com letras douradas e o logotipo inconfundível do Ansley Hotel, um hotel 5 estrelas no coração da cidade, conhecido mais por hospedar chefes de estado do que garçonetes. Seu nome estava impresso claramente no topo, Sofia L. Mendes, hóspede de Eduardo H. Vargas. Ela o encarou por um longo tempo, a luz da tarde refletindo o selo dourado como um segredo. Ele a desafiava a abrir. Ela quase não foi, mas a curiosidade, misturada a um estranho aperto no peito, a levou ao saguão do hotel 3 dias depois, vestida com sua única blusa bonita, sapatos emprestados da colega de quarto e o cabelo preso para trás com mãos trêmulas. Quando ela passou pelas portas giratórias, sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. Pisos de mármore polido, lustres pingando luz, pessoas que caminhavam com direito silencioso. Ela se aproximou da recepção, com a voz quase firme. Sofia Mendes. Acho que tenho uma reunião. O concierge assentiu sem surpresa e a encaminhou para um lounge privativo no 21º andar. O Sr. Vargas se juntará a você em breve, disse ele. Ela entrou no elevador em silêncio, com o coração disparado. O salão era silencioso, opulento, com poltronas de couro, jazz suave zumbindo em alto-falantes invisíveis e uma vista que se estendia para o horizonte como uma sala do trono no céu. Ela ficou parada perto da janela, sem saber se pertencia a algum lugar próximo daquele tipo de mundo, até que a porta atrás dela se abriu. Ela se virou. Eduardo, mas não o homem do café, nem mesmo a figura de terno de dias atrás. Este Eduardo ostentava presença como um terno sob medida. Ladeado por 2 assistentes que se demoraram brevemente na porta, ele entrou com o tipo de autoridade que não exigia atenção. Simplesmente era. Sofia, ele disse, com a voz suave e baixa. Obrigado por vir. Ela tentou sorrir, mas sua voz falhou. Isto não é exatamente uma cafeteria. Ele gesticulou em direção à mesa posta perto da janela, já preparada com chá, frutas e um expresso intocado. Por favor, disse ele, sente-se. Ela obedeceu, ainda sem saber se estava sendo homenageada ou inspecionada. Ele sentou-se à sua frente, cruzando as mãos. Eu queria te contar pessoalmente, começou ele, porque qualquer coisa menos que isso seria desonesta. Ela esperou. Meu nome, disse ele, é Eduardo H. Vargas. Sou o fundador da Vargas Holdings. Atuamos em 12 países, principalmente em infraestrutura e investimento de impacto social. Sofia piscou. Ela abriu a boca, mas não disse nada. Eu não estava fingindo ser outra pessoa,
acrescentou ele rapidamente. Mas naquela manhã, no café, eu me vesti de forma mais informal. Sim, eu não trouxe minha carteira de propósito. Eu precisava saber o que as pessoas viriam quando não houvesse nada a ganhar. Sofia olhou para o chá à sua frente como se isso pudesse trazer clareza. Minha esposa faleceu há 15 anos, continuou ele, com a voz mais baixa agora. Câncer, repentino. Nunca tivemos filhos. Depois que ela morreu, parei de confiar nas pessoas, parei de acreditar que a bondade era real. Comecei a viajar anonimamente, visitando cidades, vilas, não apenas para ver o mundo, mas para ver quem ainda vivia com o coração nele. Ele olhou para ela diretamente. Naquele dia, eu encontrei alguém. A garganta de Sofia se apertou. Ela não sabia se sentia honrada ou horrorizada. Você me armou uma cilada? Perguntou ela, com a voz ligeiramente trêmula. Não, disse ele gentilmente. Eu não me aproximei de você. Não pedi nada. Apenas observei. E você escolheu. Ela balançou a cabeça lentamente. Não sei se devo me sentir grata ou manipulada. Ele assentiu. Eu entendo isso. Sofia se levantou abruptamente, sua cadeira raspando suavemente no tapete. E agora? Ela perguntou. Você me diz que passei no seu pequeno teste de moralidade e depois o que acontece? Você me passa um cheque? Me oferece um emprego, um carro. Eduardo não vacilou. Não te ofereço nada, a menos que você escolha me ouvir. A respiração de Sofia estava trêmula, suas emoções uma tempestade de contradição, choque, ofensa, curiosidade, espanto. Ele também se levantou e caminhou até a janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Eu não estava te testando, Sofia, repetiu. Eu estava procurando. Procurando por algo que eu pensava que o mundo havia perdido. E talvez alguém para me lembrar o que significava ser visto. Não como um bilionário, não como um fardo, apenas como um homem. Ela o observou em silêncio. Não quero comprar sua gratidão, acrescentou. Mas eu gostaria de saber se você tomaria um café comigo de novo? Sem expectativas, sem pretensões. Sofia olhou para ele, não para o terno sob medida, para o salão luxuoso, para o horizonte, mas para os olhos dele. Os mesmos olhos que olhavam para baixo, úmidos de vergonha, agarrando um casaco esfarrapado e pedindo para ficar secos. O homem à sua frente era o mesmo homem no café. E de alguma forma isso importava mais do que qualquer outra coisa. Ela soltou um suspiro lento. Não sei o que é isso, disse ela suavemente. Ou o que você acha que pode ser, mas eu sei quem eu sou. Eduardo se virou para ela, com algo não dito em sua expressão. E quem é? Ele perguntou. Ela sorriu. Pequena, quieta, honesta. Alguém que não fez isso para ser notada e alguém que não tem medo de ir embora se for só isso que acontecer. Ele assentiu, os cantos da boca se erguendo. É isso que a torna diferente. E pela primeira vez, Sofia percebeu que não era um teste. Era um convite, não para riqueza, mas para algo muito mais raro, ser vista e lembrada. Não para quem você impressiona, mas para quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. Sofia não esperava ouvir falar de Eduardo novamente. Ela pensou que talvez a última conversa deles no hotel tivesse sido o fim de algo estranho, surreal, um momento fora de sua vida normal. Uma janela pela qual ela havia olhado, mas nunca teria permissão para passar. Mas na tarde seguinte, outro envelope chegou. Sem relevo dourado desta vez, apenas seu nome escrito com uma caligrafia cuidadosa. Dentro havia um bilhete curto escrito com a mesma letra firme. Sofia, estou viajando para Montreal na próxima semana. Visito todos os anos. É mais tranquilo lá, tranquilo. Gostaria que você viesse. Não há negócios, não por formalidade, apenas companhia, apenas conversa. Sem expectativas, apenas um convite sincero. Eduardo. Havia uma passagem de trem de ida e volta guardada lá dentro. Ela a segurou por um longo tempo. Mais tarde naquela noite, na cozinha apertada de seu pequeno apartamento, Sofia olhou para o arroz fervendo no fogão enquanto sua irmã mais nova, Lara, estava sentada, encolhida no sofá, tossindo baixinho entre goles de chá. Você está quieta, disse Lara. Sofia deu um leve sorriso. Isso é raro, né? Lara inclinou a cabeça. Você está pensando nele? Sofia assentiu. Contou a Lara tudo sobre o convite, o ingresso, como aquilo a fez sentir como se uma porta tivesse se aberto, uma porta na qual ela nunca ousara bater antes. Não tenho certeza se pertenço ao mundo dele, disse ela.
E se eu me envergonhar? E se isso mudar a maneira como eu me vejo ou a maneira como ele me vê? Lara a estudou por um momento. Então disse algo que Sofia jamais esqueceu. Você passou a vida inteira abrindo espaço para os outros. Talvez seja a hora de você ver como é o espaço quando alguém o abre para você. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ficou acordada ouvindo a chuva batendo na vidraça. O som dos ônibus urbanos zumbindo lá embaixo. O tic-tac suave do velho relógio na parede. Pensou no café, no jeito como as pessoas riram, zombaram, julgaram. Pensou nos olhos de Eduardo, humildes, inquisitivos, humanos. E pensou em sua mãe, que costumava dizer: não espere a vida vir te buscar. Às vezes, você precisa ir atrás disso sozinha. Ao nascer do sol, sua decisão estava tomada. Ela fez as malas com pouca bagagem, uma única mala, um diário surrado, 2 mudas de roupa e o livro que estava cansada demais para terminar havia meses. Deixou um bilhete na geladeira com dinheiro para compras para Lara e um abraço que se prolongou mais do que o normal. Na estação de trem, ela ficou na plataforma com o coração preso em algum lugar entre a hesitação e a esperança. Quando o trem chegou e as portas se abriram com um leve chiado, ela deu um passo à frente, não para o luxo, não para uma fantasia, mas para o desconhecido. Eduardo estava esperando na cabine. Sem guarda-costas, sem alarde, apenas ele, sentado perto da janela, um livro no colo e 2 cafés na mesa. Ele olhou para cima quando ela entrou e sorriu. Não o sorriso ensaiado de um homem acostumado a ser servido, mas algo mais caloroso, algo real. Não pensei que você viesse, disse ele. Sofia sentou-se à sua frente, colocando a bolsa delicadamente a seus pés. Eu também não pensei, respondeu ela. Mas então me lembrei. O mundo não muda a menos que você entre nele. Ele assentiu, pensativo. Não estou oferecendo nada, disse ele. Sem promessas, sem caminhos pavimentados em ouro. Só pensei que talvez fosse hora de parar de andar sozinha. Sofia olhou pela janela enquanto a cidade começava a se confundir, os prédios dando lugar às árvores, o ritmo do trem se acomodando em seu peito como uma batida de coração. Ela se virou para ele. Talvez, disse ela. Nós 2 precisávamos de alguém para nos lembrar que ainda podemos escolher algo diferente. E com isso, o trem os levou adiante. 2 viajantes improváveis, unidos não pelo destino, mas pela escolha. Sofia não sabia onde a jornada levaria, mas pela primeira vez na vida, não tinha medo da resposta, porque não estava correndo em direção à fuga, à riqueza ou à fantasia. Ela estava caminhando para algo honesto, e isso ela percebeu que era o suficiente. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que Sofia já conhecera. Nada de hotéis 5 estrelas, nada de iates, nada de brunches com champanhe. Em vez disso, ela se viu acordando em vilas tranquilas e cidades empoeiradas, em modestas pensões e centros comunitários, na parte de trás do velho jipe de Eduardo com as janelas abertas e o vento balançando seus cabelos. Ele não vivia como o bilionário que o mundo acreditava que ele era. Eles visitavam orfanatos nos arredores de pequenas cidades, onde crianças corriam para os braços de Eduardo gritando seu nome. Não porque ele lhes dava brinquedos, mas porque se lembrava de aniversários, livros favoritos, piadas internas. Eles iam a abrigos para viciados em recuperação, onde Eduardo falava pouco, mas ouvia com atenção. Sentavam-se nas varandas de casas parcialmente construídas por mãos que ele havia financiado, mas nunca nomeado, tomando sopa feita por pessoas que não faziam ideia de que o homem à sua frente era dono de metade do horizonte. Sofia observava tudo isso com silenciosa admiração. Ele nunca se anunciava, nunca buscava elogios. Certa vez, enquanto separava caixas em um banco de alimentos comunitário em Vermont, ela lhe perguntou: por que você não conta às pessoas quem você é? Ele deu de ombros. Porque elas parariam de falar comigo como se eu fosse humano. Aonde quer que fossem, ela via a mesma coisa. Os olhos dele buscando, não gratidão, mas conexão. E mais de uma vez, ela viu seu próprio reflexo em uma janela e percebeu que estava sorrindo de um jeito que não sorria há anos. Certa noite, em uma cabana aninhada perto da orla de uma floresta em Quebec, eles se sentaram na varanda enquanto os grilos cantavam e o ar perfumava com aroma de pinho. A única luz vinha de uma única lanterna na mesa de madeira entre eles. Eduardo havia preparado chá de camomila. Sofia se enrolou em um cobertor de lã, observando o vapor subir de sua xícara. Eles não se falavam há algum tempo, mas não era um silêncio nascido do constrangimento. Era o tipo de silêncio que dava a sensação de respirar juntos. Finalmente, Eduardo recostou-se na cadeira, olhando para a escuridão. Já tive pessoas que me ofereceram tudo,
disse ele. Compaixão, conforto, até amor. Ele fez uma pausa e se virou para ela, com a voz mais baixa. Mas eu não preciso de alguém que me ame. Preciso de alguém que entenda por que amo as coisas que faço. Alguém que não precise ficar deslumbrado, apenas presente. Sofia não respondeu de imediato. Deixou as palavras se acomodarem entre eles, pesadas e delicadas. Então, olhou para ele, seus olhos refletindo tanto a luz da lanterna quanto algo mais profundo. Não sei se sou essa pessoa, disse ela honestamente. Não sei se entendo todos os motivos pelos quais você é quem é. Ela respirou fundo. Mas eu sei de uma coisa. Nunca me senti mais eu mesma do que quando estou com você. Eduardo não sorriu. Não parecia triunfante. Ele simplesmente parecia em paz, como se tivesse acabado de ouvir a resposta que não sabia que estava esperando. Eles não se tocaram. Não se inclinaram para mais nada. Porque o que compartilhavam não era sobre proximidade. Era sobre reconhecimento. Sobre duas pessoas com gerações de diferença, moldadas por vidas muito diferentes, encontrando uma ressonância silenciosa no espaço entre suas cicatrizes. Mais tarde naquela noite, Sofia sentou-se perto da janela da cabine, escrevendo em seu diário. Seus pensamentos vinham em meias frases e palavras isoladas. Silenciosos, encontrados, vistos. Ela fechou o livro, colocou-o debaixo do travesseiro e sussurrou no silêncio. Eu não vim em busca de amor, mas talvez eu tropecei em algo mais corajoso. Lá fora, as estrelas piscavam acima deles como testemunhas silenciosas de uma história ainda se desenrolando. Uma não de fantasia ou destino, mas de duas almas que um dia acreditaram que estavam sozinhas até que não estavam mais. 3 meses. 3 meses de manhãs tranquilas e conversa sem pressa, de ouvir mais do que falar, de ver o mundo não das janelas de coberturas, mas das varandas ao nível da rua e dos salões comunitários lotados. Sofia havia mudado, mas não da maneira que a maioria das pessoas esperaria. Ela não estava mais rica. Não se vestia diferente. Seus sapatos ainda estavam gastos nas bordas, seus diários ainda cheios de pensamentos rabiscados e cantos amassados, mas seu espírito havia mudado. Ela andava mais ereta, falava mais devagar, não sentia mais necessidade de explicar seu valor a ninguém. Eduardo também percebeu. Eles tinham acabado de voltar de uma visita a um abrigo para mulheres em Detroit, quando ele pediu para falar com ela em particular. Sentaram-se no terraço de uma igreja reformada que estavam financiando, com o horizonte brilhando atrás deles. Ele entregou a ela uma pasta simples, sem fita, sem cerimônia. Dentro estavam os documentos legais para estabelecer uma fundação em seu nome, o Fundo de Oportunidade Sofia Mendes. Ela olhou para cima lentamente. Quero deixar algo para trás, disse ele. Mas não em meu nome. Já fiz o suficiente disso. Quero a próxima garota, aquela que serve mesas, cuida da irmã, pensando que ninguém a vê. Quero que ela saiba que alguém a viu. Sofia não disse nada. Ainda não. Eduardo continuou. Você não precisa administrar isso. Você nem precisa se envolver. Mas existirá porque você se envolveu. Porque uma pessoa escolheu ver alguém, não pelo que tinha, mas por quem era. Sofia colocou a pasta sobre a mesa delicadamente, os dedos apoiados na borda da capa. Não sei o que dizer, sussurrou ela. Eduardo sorriu. Você não precisa dizer nada. Mas ela disse. Ela respirou fundo, firme e segura. Estou honrada, disse ela. Mais do que consigo expressar. Mas se estiver tudo bem, eu gostaria de tentar outra coisa. Ele assentiu, encorajando. Quero construir algo sozinha, disse ela. Não precisa ter o meu nome nem o seu. Quero começar do zero. Não porque não valorize o que você está oferecendo, mas porque alguém um dia acreditou em mim o suficiente para me deixar acreditar em mim mesma. Sua voz não vacilou. E quero oferecer essa mesma crença aos outros. Não por meio de dinheiro, mas por meio da presença, por meio da escuta, por estar lá quando ninguém mais aparece. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Então sorriu, não de surpresa, mas com orgulho silencioso e radiante de alguém que sabia o tempo todo que esse dia chegaria. Você já chegou, disse ele. Sofia olhou para ele, para o homem que um dia se sentara tremendo em um café, ridicularizado e rejeitado, apenas para se tornar seu espelho, seu mentor, seu amigo. Não havia rótulo para o que eles eram. Não amantes, não parceiros, não exatamente família, mas algo mais duradouro, uma espécie de reconhecimento da alma, uma verdade compartilhada que não exigia definição. Ele estendeu a mão sobre a mesa e apertou-a gentilmente. Não importa o que você faça,
disse ele suavemente. Estarei sempre ao seu lado. Ela assentiu, com os olhos brilhando. E naquele momento, nada mais precisava ser dito. A história deles nunca fora sobre grandes declarações. Foi construída sobre escolhas silenciosas, fé paciente e a coragem de deixar um ao outro ir. Não por perda, mas por confiança. Ficaram sentados ali até o sol se pôr no horizonte, lançando longas sombras douradas sobre a cidade. Eles passaram a ver, não apenas como um lugar, mas como uma promessa. Uma promessa de que a gentileza, uma vez oferecida sem condições, sempre encontraria o caminho de volta. E que às vezes a forma mais verdadeira de amor é deixar alguém trilhar seu próprio caminho, sabendo que carrega um pedaço de você a cada passo. A chuva havia retornado, suave, constante, enquanto as últimas letras eram pressionadas contra a janela do café. Na primeira xícara, Sofia ficou do outro lado da rua com o guarda-chuva na mão, observando sua visão se tornar realidade. Este não era apenas um café. Era o café. Aquele onde tudo começou. Onde um homem uma vez ficou encharcado, envergonhado por esquecer a carteira. Onde ela, uma garçonete com pouco a dar, ofereceu uma nota de $5 e, sem saber, reescreveu sua vida. Agora o espaço era dela, mas, mais importante, pertencia a todos. Ela o reconstruiu do zero, pintou as paredes, restaurou o piso, substituiu as luzes. Com a ajuda de voluntários, pequenos doadores e o incentivo silencioso de alguém que nunca pediu reconhecimento. Gravado sob o logotipo de vidro estava o lema: ninguém deveria ter que merecer gentileza. Lá dentro, o café brilhava com vida. Iluminação aconchegante, jazz suave, prateleiras de livros e o zumbido baixo das conversas. Um quadro negro perto do balcão não listava os preços. Dizia: sua primeira xícara é por nossa conta. A segunda, se puder, por conta de outra pessoa. O piano no canto aguardava o trio da tarde. As mesas não traziam números, mas palavras escritas à mão. Esperança. Confiança. Começo. Sofia estava perto da janela, observando o fluxo da humanidade. Uma enfermeira exausta, um entregador, uma mãe e 2 crianças. Um espaço para descanso, para dignidade. Então a porta se abriu. Um homem entrou. Mais velho, curvado, encharcado pela chuva. Suas mãos tremiam enquanto segurava a porta. Ele parecia inseguro, quase se desculpando. Um jovem barista, Tomás, se adiantou. Senhor, este lugar é apenas para clientes. Se não... Sofia atravessou a sala antes que ele pudesse terminar, colocando a mão gentilmente no ombro do barista. Está tudo bem, disse ela, e então se virou para o homem. Gostaria de se sentar perto da janela? Ele assentiu, agradecido. Ela sorriu. E o que você gostaria hoje? Só algo quente, murmurou ele. Para sentar um pouco. Foi uma longa manhã. A voz de Sofia suavizou. Então vamos prolongá-la com um pouco de paz. Ela olhou para Tomás. Aqui, a primeira xícara é sempre por nossa conta. Sem perguntas, sem vergonha. Ele assentiu, com os olhos arregalados. Lição aprendida. Enquanto se dirigia para os fundos, algo a puxou. Ela se virou para a janela e lá estava ele, Eduardo, parado do outro lado da rua sob um guarda-chuva preto, a gola do casaco levantada, o rosto calmo, os olhos calorosos. Ele não acenou, não entrou, apenas observou. Ela encontrou seu olhar e, naquele momento de silêncio, algo se passou entre eles. Gratidão, despedida e algo mais, uma promessa. Ele assentiu uma vez, então se virou e desapareceu na chuva. Mais tarde, durante a abertura suave, Sofia estava ao lado do piano com um microfone na mão e uma xícara quente na outra. Ela olhou ao redor do café. Todos os assentos estavam ocupados, o ar denso de conforto. Anos atrás, ela começou, eu paguei pelo café de alguém. Eu não sabia quem ele era. Eu apenas vi alguém sendo diminuído, e eu não conseguia desviar o olhar. Ela fez uma pausa. Aquela xícara me custou $5, mas o que ela me deu foi uma nova maneira de ver o mundo. Alguns assentiram, outros enxugaram os olhos. Eu pensei que estava ajudando um homem que estava perdido, ela disse. Mas acontece que ele me ajudou a encontrar a versão de mim mesma que eu não sabia que tinha permissão para me tornar. Ela pousou a xícara. Este café não é sobre vender café. É sobre presentes. Sobre aparecer quando ninguém mais aparece. Sua voz ficou mais suave. Um homem uma vez me disse: a gentileza não precisa ser lembrada.
Ela só precisa ser continuada. Ela sorriu. Então é isso que estamos fazendo aqui, uma xícara de cada vez. E quase como uma reflexão tardia, ela acrescentou: alguns amores não precisam de romance. Algumas vidas mudam com nada mais do que um gesto gentil e a coragem de senti-lo. A sala aplaudiu. Um saxofone começou a tocar e, em algum lugar no fundo, uma primeira xícara foi servida. Para alguém que não sabia que precisava até que a precisasse. E assim começou de novo. Obrigada por se juntar a nós nesta jornada sincera, que começou com um único ato de gentileza e se desdobrou em algo muito maior do que qualquer um deles jamais esperava. Sofia não precisava de um milagre. Ela não perseguiu riqueza ou títulos. Tudo o que ela fez foi escolher se importar em uma manhã chuvosa quando ninguém mais se importaria. E às vezes isso é tudo o que é preciso para mudar não apenas uma vida, mas duas. Se esta história te comoveu, te inspirou ou te lembrou do poder silencioso da compaixão, não se esqueça de curtir, comentar e, mais importante, inscrever-se no canal. Aqui, contamos o tipo de história que cura, eleva e nos lembra o que significa ser verdadeiramente humano. Nos vemos na próxima, onde outra alma espera para ser vista.